sim, vamos lá, vamos iniciar aqui. Saudações, povo Blue, bem-vindos ao Chelsea Fan BH. Cristiano por aqui. Resenha Nostalgia FA Cup. Vamos lembrar histórias aqui da Copa da Inglaterra, temporada 69-70, onde o Chelsea foi campeão. Dar pitaco sobre a edição atual, onde o Manchester City e o Manchester United farão a final pela primeira vez, hein? Final inédita da Copa da Inglaterra da edição 2022-2023. Salve, Gladson! Agora, carrapetas no lugar. Vamos que vamos. Salve, Eduardo. Salve, Gilmar, chegando. Salve, camaradas do Chelsea Fan BH. Agora espero que sim, né? Porque depois de tanto problema técnico. Mas tudo bem, vamos lá. Vamos iniciar de uma maneira bem legal. Copa da Inglaterra. Hoje tem muita nostalgia. Vamos falar o foco principal, o tema principal da nossa nostalgia é temporada. A finalíssima da temporada 1969-70 foi a primeira em que o Chelsea, que é o nosso tema, né, principal, motivo da existência do perfil aqui, existir, ganhou pela primeira vez. De lá de 70 para cá já somaram mais 7, então são 8. E apelidos, né? Vamos colocar dar dados sobre os finalistas dessa edição de 22-23. E, infelizmente, para o Chelsea durou só a terceira rodada. Destrinchar Copa da Inglaterra, que você gosta muito, né? Fica à vontade aí. Demais. Vamos que vamos. E já a gente dá aqueles velhos números que a gente gosta sobre a edição atual. Vamos que vamos. Toca. Salve, Cowboy Crazy. Bem-vindo. Vixe, deu uma travada pra mim aqui, cara. Não, pode seguir, que pra mim tá legal. Vamos que vamos. Eu preciso só que você me faça a pergunta de novo, porque agora que voltou. É o seguinte, estou falando que vamos falar de 69-70, mas para dar aquela situada e não deixar a atual edição passar, que vai ter final inédita entre City e United. Aí, você que é um apaixonado pela Copa da Inglaterra, sugestão sua esse tópico da edição atual, e já a gente manda aqueles números e dados que a gente tanto gosta sobre times participantes, edições, jogos, artilharia, essa coisa. Boa, Cris. Agora sim, agora tudo restabelecido, até o vídeo melhorou, escuto melhor. Pedir desculpa mais uma vez pro pessoal. Se não for meu telefone, deve ser a minha conexão. Mas faz parte, né? A gente fica um pouco refém da tecnologia. E como a gente gosta de Copa da Inglaterra, né, Cris? Incrível, cara. Por tudo que ela representa, por tantos jogos maneiros. E, como você bem frisou, né? Infelizmente, esse ano não deu. Mas esse ano quase nada deu, né? Essa que foi a verdade. Fomos eliminados por um dos finalistas. Não tivemos chance nenhuma, vamos dizer assim, no confronto, né? Foi com certa facilidade até pro Manchester tirar a gente de forma cruel, diria assim. E primeira vez, né? Primeira vez, City e United na final da Copa da Inglaterra, mas que já fizeram confrontos bem interessantes, né, Cris? Acho que, se não me engano, é o oitavo ou nono, não, é o nono confronto deles em Copa da Inglaterra. Tem vários em semifinais, mas na final é a primeira vez. Final a primeira vez. Retrospecto favorável para o United, né? Dentro de muito tempo vencendo e vencendo bem o Manchester City, mas outros tempos agora, esse City aí que é incontestável o quanto é bom e como joga bola esse time do Pep Guardiola, vamos ver o que vai dar. Tem uma história interessante sobre City e United, que eles já tinham feito confronto na Copa da Inglaterra, para vocês terem uma ideia,
antes da Copa da Inglaterra ser Copa da Inglaterra e antes deles serem City e serem United. Então, só para você ter uma ideia do quanto esse jogo de amanhã vai estar carregado de história. Tem uma história muito boa do primeiro confronto entre eles, onde o City não se chamava Manchester City, que, aliás, o nome da época era... Eu, que acompanhando, para mim, Manchester City sempre foi Manchester City. Aí eu pesquisando na Copa da Inglaterra, graças a essas histórias, Manchester City, na verdade, é o terceiro nome da agremiação, né? E para quem, né, para quem tem curiosidade, na época do primeiro confronto entre eles, quem for procurar Manchester City versus Manchester United, chegou o Arthur Mariano aí, torcedor do Manchester United, não vai achar. Vai achar Ardwick versus Manchester United em 1891. Está anotado aqui, 1891. Tá aqui, ó. Só que só tem uma correção. Ainda não era Manchester United. Ainda era Newton Heath. Depois que ele viria a se tornar Manchester United. Tá. É boa essa coisa. É porque eu fui procurar como é que fala? História e estatística do futebol, né? E o Ardwick está certo aqui. Mas já está com o nome de Manchester United, tá? Primeiro confronto, 3 de outubro de 1891, 5-1 para o Manchester. Qual que era aí o nome aí do Manchester? Newton Heath. Newton Heath. Ardwick Association Football. 5-1. Jogo no Bramall Lane. Para quem acompanha futebol inglês, Bramall Lane é o estádio do Sheffield United, que retornou, né, esta temporada, na 23-24, vai jogar contra o Chelsea na Premier League. Jair Omar chegou aí. Só para você aqui, ó, falando desse jogo, Cláudio, só. Primeiro jogo entre City e United aconteceu, era a primeira rodada qualificatória da Copa da Inglaterra, tá? Aconteceu. Isso, né? Jogo tá escrito aqui na casa do City, mas na verdade foi no Bramall Lane, né? Aqui, ó. Eu abro aqui, tá escrito aqui, ó. Na verdade, o City usava o Bramall Lane como casa também, porque a sede do time tinha se mudado de bairro, não era ainda no Main Road, então eles meio que entendiam como casa também deles, o Bramall Lane. Mas entender, porque Sheffield está na grande Manchester, então em teoria ficaria próximo, né, para eles estarem se deslocando. Bom, esses dados que a gente vai achando sobre a época, né? Aí é o seguinte aqui, o detalhe, ó, Ardwick, os Cities eram o Ardwick Association Football e o primeiro nome era o FC St. Mark, né? Futebol Clube St. Mark, fundado em 1880. Mudou-se para Ardwick Association Football até 1894, quando em 1894, dia 16 de abril, foi fundado o Manchester City Futebol Clube. E aí mudaram vários escudos e tudo, a história está aí. Já o segundo jogo de um total de 8, né? São 8. Essa final vai ser o nono confronto, tá? Na verdade, né? O segundo jogo de um total de 8, esse foi no Bramall Lane, 3-0 para o City, 45 mil pessoas em 1926. Bramall Lane, estádio do Sheffield. O terceiro jogo, o City também avançou, foi na quarta fase da Copa da Inglaterra. Esse segundo jogo, City 3, United 0, foi semifinal. Eles tiveram vários confrontos de semifinal. Vários confrontos de semifinal ao longo da Copa da Inglaterra. O terceiro jogo, City 2, United 0, na quarta fase, esse no Main Road. 75 mil pessoas no Main Road. Coisa linda. Absurdo, né? 1955, ano em que o Chelsea ganhou a League Division 1 pela primeira vez. O quarto confronto foi na quarta fase, sempre em fases iniciais, no Old Trafford, 3-0 para o Manchester United, 63 mil pessoas.
O quinto jogo, United 1, City 0 na terceira fase também, em 10 de janeiro de 87. Olha para você ver, ó, 1800. Só uma curiosidade, né? Esse confronto das quartas de final que levaria o Manchester United para a semifinal era para ser nosso adversário na semifinal de 70. Exatamente. O Leeds eliminou o United e o Chelsea, se não estou enganado, eliminou o City. Eu vou olhar aqui, já que eu tenho toda a campanha de 1970 aqui, quando a gente entrar na final de 70. O quarto jogo, eu falei do Old Trafford aqui, então eles se enfrentaram em 1891, 1926, 1955, 1970, na quarta fase, e o quinto jogo em 1987. Então ficaram 17 anos sem se enfrentar na Copa da Inglaterra. United 1, City 0, terceira fase no Old Trafford, 54 mil pessoas. O sétimo, ele é quinto, né? Quinto jogo, né? Quinto jogo, isso. Sétimo, eu perdi aqui o sexto jogo, eu tenho que achar ele aqui. Já eu acho ele. 1996, salvo engano. Sim. Quer passar os dados dele aí? Por favor, que para já. Manchester United 2, Manchester City 1. Era um clássico cheio de simbologia, porque o City voltava da segunda divisão, né? Em teoria de tempos aí de segunda divisão. Tinha um time razoável, mas que acabou que mesmo fazendo um bom jogo no Old Trafford, não foi suficiente para o time de Eric Cantona. E, exato, salvo engano, foi pela quinta rodada, se não me engano. Não, quinta rodada. Achei a papelada aqui, é isso muito mesmo. United 2, City 1 na quinta rodada, no Old Trafford, 42 mil pessoas. 42 mil pessoas naquele estádio lá. Outra configuração, será? Em 96, acho que não, hein? Gols do Cantona, Lixar e Uwe Rose. Ou alguma coisa de reforma, né? Porque não estava liberando total. Pode ser. Então, nessa aí o United passou por 2-1, Cantona, esse time aqui de 96. O sétimo jogo, United 4, City 2. Muitos jogos do Old Trafford, né? E o United sempre levando a vantagem. Fator casa representa muito, né? Quinta fase, que seria a oitavas de final. 67 mil pessoas, 4-2 para o United. Os gols do Manchester United. Scholes, Van Nistelrooy marcou 2 vezes e o Cristiano Ronaldo em 14 de fevereiro de 2004. Tarnat e Rob Fowler marcaram para o Manchester City naquela ocasião. O oitavo jogo, aí deu City, semifinal em 2011, Manchester City 1, United 0, o Wembley, 86 mil pessoas, e a Yaya Touré marcou o gol, 52 minutos de jogo. Já era 2011, era o time do Roberto Mantini. Roberto Mantini pode ser já, ou Mark Hughes, não vou me lembrar agora. Posso ver esse jogo aqui já. Mas é bem possível que seja isso mesmo. Esse time já era o time de Balotelli, Kolarov, Davi Silva, Dzeko, Milner. Eu acho aqui, ó. 2011, 1-0. Tá aqui, ó. Hart, Kolarov, Company, Zabaleta, o United de Van der Sar, Scholes, Park, Michael Carrick. Não tem aqui o técnico do City em 2011 me falhou aqui, agora eu não vou me lembrar. Pode ser sim o Mark Hughes, pode ser. Já confira aqui. O nono jogo, aí da terceira fase teve o clássico e o United passou vencendo no Etihad. Kolarov e Agüero marcaram para o City e Rooney e o Welbeck marcaram para o United 8 de janeiro de 2012. Esse foi o nono confronto. O 10º jogo vai ser essa grande final inédita em Wembley, neste sábado 3, né? Aí eu coloquei aqui avanços, né, para a gente situar. Então, desses
9 jogos até os 15, 3 avanços do Manchester City, 6 do Manchester United. O United, historicamente, né, sempre foi mais forte que o Manchester City nessas competições. Alex Ferguson deitou e rolou, né? Falando sobre esses treinadores, quer falar um pouco de Guardiola e Ten Hag rapidinho, só para registrar? Eu anotei 2 tópicos de cada um aqui, mas se quiser falar deles. Falar de Guardiola é fácil, né? Talvez o maior da nossa geração, com certeza, né? De todas já não sei. Mas que tem armado esse City diferente um pouquinho, né, Cris? Talvez seja o City mais equilibrado da era Guardiola. Não sei se a palavra é essa. Eu acho o mais completo, mais competitivo, mais difícil. Eu já ouvi histórias de que o Manchester City de 2018, com o De Bruyne em grande fase, sim, destruindo tudo, aquele que ganhou da gente na final da Copa da Liga, sim, é o melhor. Eu acho esse o mais completo, porque esse dominou tudo. Ele tem mais equilíbrio, ele é um time muito mais letal, né? Não que o time do City não fosse. E eu acho que o que me impressiona do Guardiola é basicamente isso, né? Essa capacidade dele de sempre estar reinventando e reinventando jogadores, né, cara? Você vai ver a temporada, claro, é fácil falar, né? De Bruyne, Haaland, Bernardo, esses caras que são muito acima da média, que sempre conseguem entregar. Mas você vê uma temporada quase que perfeita do Walker, que sempre foi um bom lateral, mas que sempre errava, né, em algum determinado momento, ou que comprometia mesmo, né? É de saltar os olhos. E John Stones, né, cara? Ele fez um zagueiro comum, o cara o melhor segundo volante da temporada, que talvez ninguém tenha marcado tanto igual o Stones no campo de ataque. Velho conhecido nosso, o Nathan Ake, que ele rasgou elogios, né, na última coletiva pós-Champions, falando que ele precisava de um cara igual o Ake, que é um defensor de verdade, né? Então a gente fica pensando, né, que na mão do Guardiola as coisas funcionam. E isso é talvez para mim o que seja mais peculiar, que um cara que a gente teve por muito tempo na nossa mão e que não conseguiu fazer render. Então é inacreditável. Você citou o Ake, e é um cara... Eu fico tranquilo para falar isso, porque a galera não tem muita paciência com os jovens. Eu sempre gostei. Achei uma sacanagem quando o Antônio Conte tirou ele do Bournemouth. Ele estava titular na lateral esquerda dele lá, trouxe de volta para deixar no banco, às vezes fora de jogo. Foi vendido na temporada seguinte, o moleque voando, hoje já é seleção holandesa, desenvolveu pra caramba aqui. Chorem as mágoas agora, né? É uma pena. O Arthur, né? O Arthur trabalha comigo, Gladys, do Mariano 98 aí, ó. Torcedor do Manchester United. Mas é daquele torcedor do Manchester United, vou usar a licença poética aqui, é um cagão, sabe? Porque não gosta de fala de futebol inglês pra caramba, tem um conhecimento absurdo, mas tem vergonha de mostrar, cara. Aí fica aqui, ó. Eu sei que, na verdade, você é United. Fala isso para mim hoje, porque eu disse que ia ter esse tópico, essa parte aqui da resenha, para falar dessa atual... Só completar a tua resposta, para não passar batido, sobre o Ten Hag, com certeza top 5 técnicos da temporada, não pelo que fez, por colocar o Manchester United de novo na Champions, mas o cara pode finalizar essa segunda temporada depois de um caos que ele encontrou, né? Ele encontrou um caos lá em Manchester, isso que é a verdade. É importante lembrar que ele venceu a queda de braço com ninguém mais do que Cristiano Ronaldo, e ele provou estar certo. Sim. Claro que ainda tem muito problema, mas de um time remendado, ele poder terminar a temporada com as 2 Copas caseiras, é muita coisa. Então, se fechar, além de ser campeão das 2 Copas, ele ainda consegue interromper o sonho do Manchester City, que é de alcançar o próprio United com o treble, né? Que para nós é a tríplice coroa. Pois é, aí o Wesley naquele papo nós estava falando, eu acho esse City melhor, mas o outro era mais vistoso. Exato, falando, esse
E esse é bem melhor. E o Arthur dando a zoada aqui no Graham Potter, que dizem aí, então notícia que o Crystal Palace quer. Sobre o que eu preparei sobre cada um aqui, é uma coisinha sobre o Guardiola, a curiosidade, né? O Manchester City dominando, ganhando tudo, todos os campeonatos. O Guardiola tem um título de Copa da Inglaterra apenas, 2019, né? Ele que está no City desde 2016. Ele tem muita Copa da Liga, ele tem muita Premier League, mas Copa da Inglaterra ele tem apenas um título. Ele Ten Hag, que ele chegou... até comentou, né, que ele tem uma certa obsessão pela FA, porque ele chegou, acho que em 4 ou 5 semifinais. E teve um aí que ele caiu para o Wigan. Um Wigan de terceira divisão eliminou ele no 1-0, num contra-ataque, foi impressionante. O Ten Hag que chegou no ano passado... Não, eu acho que não. Eu acho que você está se referindo à final de 2013. Não, a final de 2013. Não, a final. Sim. Final de 2013 foi contra o Wigan, mas era o Mantini, o técnico. Tanto que fez aniversário agora de 10 anos. Sim, eu estou fazendo confusão. O Wigan eliminou ele, foi na Copa da Liga Inglesa, se não estou enganado. Eu acho que não foi o Wigan, eu acho que foi o Bolton. Olha, pode conferir, mas o Guardiola ele tem uma eliminação em Copa para o Wigan, perdeu de 1-0, sabe? Numa retranca, num contra-ataque assim. Tem um assim, já. Vamos procurar daqui a pouco. Eu acho aqui. Tá. O Ten Hag, que chegou em 22, ele tem um título da Copa da Liga, essa passada, né? Ele venceu o Newcastle, o rico Newcastle, né? É a primeira final de Copa da Inglaterra dele, ele que vai participar aí do grande, já chegou e vai participar do grande clássico, né? Vamos ver. Eu não vou torcer para ninguém, mas como a gente gosta da Copa da Inglaterra, vamos assistir. O Chelsea perdeu com um finalista. O Manchester City está na final. Vamos ver o que vai dar. Vai chegar para a gente finalizar aqui esse tópico City e United. Total de 9 jogos entre os rivais nas Copas, para ficar registrado. Primeiro em 1891. Última vez que se encontraram no torneio foi justamente nessa temporada 2011-2012. E vamos ver o que os caras vão armar. Jogão amanhã. Você acha que o Ten Hag vai se defender? Mas com certeza, eu não acho. Eu tenho certeza absoluta que ele vai armar um time para jogar na transição. Porque se você pensar que ele não tem nada a perder e o Manchester City ainda tem, ele vai esperar o Manchester City dar as cartas para tentar armar alguma coisa. E esse time do United tem capacidade para enfrentar esse time do City, já mostrou isso na temporada, inclusive, e são peças que se encaixam muito bem. O Casemiro está liberado para o jogo? Creio que sim. Ele não está cumprindo. Não, já cumpriu, né? Já terminou. Acho que já terminou. Arthur, Ezequiel, fala para nós aí se o Casemiro vai poder jogar. Eu não estou sabendo, eu creio que sim, que vai poder jogar sim. Pergunta porque é um cara muito grande, né? É um cara acostumado nesse tipo de confronto, né? Então, embora o United tenha grandes jogadores, tem muito cara que pode decidir ali, mas esse tipo de jogador do tamanho do Casemiro, que encaixou muito rápido no time do United, é um cara que faz uma final ficar equilibrada, né? Pode parecer meio maluquice, assim, se falar que um quarto pode fazer diferença, mas a gente, melhor do que ninguém, sabe a diferença que um Kanté faz em campo, né? O Casemiro foi fundamental na final da Copa da Liga. Fez o 1-0 e depois o United deslanchou, né? Gente, sei que a live é sobre a final, mas o que vocês acham do Hall nesses últimos jogos? O Lewis Hall, para mim, é o cara que ele deve ser integrado à equipe número 1, nada de empréstimos, e ele, na hierarquia, ele tem que ficar atrás do tio, e o Cucurella tem que ser ou terceiro, ou ser negociado, como tem aí rumores. Lewis Hall, completo, já provou, é o cara certo para a lateral esquerda do Chelsea. E aí, Gladson, respondendo ao Wesley. Ele é muito bom, cara. Eu acho que ele ainda tem um processo de transição ainda também do juvenil para o principal. Isso é minutagem, né? É o que a gente até falou na última live aqui, que o Lampard, de quem estava aprovando o trabalho dele, errou em tudo, porque era
ele ter jogado os 10 jogos, não era pra ter jogado um ou dois. Não só ele, né? Todos os jogadores. Mas sim, acho que ele vai ser integrado e vai ser bem aproveitado, porque parece que o moleque tem potencial aí de crescimento e crescimento a curto prazo. É isso aí. Aqui, eu acho que o Manchester City ele só corre um risco. Ele não chega super favorito para essa final só pelo fato de ser o grande rival de Manchester. Motivação dos jogadores, sabe? Então o Manchester United pode sim ser o campeão da Copa da Inglaterra e os Citizens ficarem frustrados. Mas só porque é Manchester United contra Manchester City. De qualquer outro adversário, para mim o Manchester City levava. Por isso que eu não cravo. Só porque é o derbyzão de Manchester. Para fechar as campanhas, tá? Terceira fase. Campanha do City. Terceira fase. City 4, Chelsea 0. Né? Eu pedi para salvarem a ponte. Quarta fase. City 1, Arsenal 0. Olha só os primeiros confrontos. Oitavas de final. Bristol City 0, Manchester City 3. Quartas de final. Manchester City 6-0 no Burnley. Burnley que está de volta à Premier League. E semifinal. Manchester City 3, Sheffield United 0. Sheffield que também retornou. No United, terceira rodada. Vitória por 3-1 contra o Everton. Na quarta rodada, 3-1 no Reading, rebaixado para a terceira divisão. Oitavas de final, 3-1 contra o West Ham. Quartas de final, 3-1 contra a Fulham. Só 3-1, só ganha de 3-1 na Copa. Semifinal, 0-0 com o Brighton fora de casa. Vitória nos pênaltis por 7-6. Impressionante esse United na Copa da Inglaterra também. Por final, City contra United. Sabe quem são os artilheiros dessa edição? Eu acho que posso estar enganado, mas acredito que ainda seja o Paul Mullin, ou não? Sim, senhor. Paul Mullin do Wrexham. 8 gols. Paul Mullin, galês, atacante do Wrexham, que subiu para a quarta divisão. Isso mesmo. 8 gols. O vice é Riyad Mahrez, o Manchester City finalista, com 5 gols. Mahrez argelino. E o terceiro artilheiro é Armando Dobra, albanês, compatriota do nosso Armando Broja, do Chesterfield. Albanês, né? Armando deve ser João lá na Albânia. Chesterfield, atacante, albanês, tem 4 gols. E o maior assistente, o cara que deu mais passos para gols, também é do Wrexham, o Sam Dalby, atacante do Wrexham, 4 assistências. City tem 6 títulos e o United tem 12. O City ganhou o primeiro em 1904, o último em 2019. No meio deles, 34, 56, 69 e 11. 69, um ano antes do Chelsea, em 1970. O United do primeiro em 1909, o último em 16. Olha isso, 48, 63, 77, 83, 85, 90, 94 contra o Chelsea, 4-0, Cantona deitando. 1996, 1999 e 2004. 6 vice-campeonatos do Manchester City, 8 vices do Manchester United. O Chelsea em Copas da Inglaterra tem 8 títulos, o primeiro em 70, o último em 18. 70, 97, 2000, 2007, 2009, 2010, 2012 e 18. A primeira final do Chelsea foi em 1915 contra o Sheffield United, uma derrota por 3-0 em abril de 1915 no estádio Old Trafford. Lembrando que Old Trafford, Bramall Lane, Villa Park, Wembley são os estádios que historicamente, agora todo mundo conhece o Wembley, mas Bramall Lane, Main Road também, o antigo Main Road do Old Trafford, sempre recebiam finais da Copa da Inglaterra. Em 1915, o Chelsea, a campanha, 2 jogos contra Swindon Town, depois passou pelo Arsenal vencendo por 1-0. Swindon Town, Arsenal, Manchester City nas oitavas. Na quartas de final, Newcastle. Semifinal,
vitória contra o Everton por 2-0 e na grande final derrota para Sheffield United. Então, o caminho do Chelsea na primeira final de Copa da Inglaterra em 1915, Swindon, Arsenal, Manchester City, Newcastle, Everton e Sheffield United. Esse, para a gente situar e não deixar o Chelsea de fora da resenha dessa final da Copa da Inglaterra de 2022-2023. Competição que se iniciou em novembro, 5 de novembro de 22, final 3 de junho, 732 times iniciaram, 640 iniciaram naquelas fases lá para trás, que, para quem se lembra, lá no início da temporada, uma das nossas primeiras resenhas, nós falamos, quando tinham saído do sorteio, né? Falamos quando estavam times do bairro ainda. O Liverpool vai deixar de ser o campeão neste sábado por volta de 13, 14 horas da tarde no Brasil. É assim. De resto, vamos falar da nossa nostalgia, né, Glaucio? 1970. Resenha Nostalgia, Chelsea versus Leeds United, FA Cup final 1970, temporada 1970. É o maior Leeds e Chelsea da história? Por tudo que valeu? Com certeza. Não tenho sombra de dúvidas disso. Queria dizer assim, para quem não sabe, né, cara, porque é ali que começa uma rivalidade que perdura até hoje. Talvez as pessoas não tenham se deparado com essa história assim um pouco mais amplificada, como a gente vai traçar alguns pontinhos aqui hoje. Não tudo, porque é muita coisa, né? Fica difícil do que a gente lembrar e o que a gente for tentando explicar de forma coesa. Mas o futebol inglês mudava, né? O futebol inglês passava por uma reformulação, em certo ponto, que os negócios estavam mais efusivos, os times que tinham aparatos financeiros, um pouco do que acontece hoje, mas devido às proporções e de formas diferentes. Os times que conseguiam ter um patrocínio melhor, eles se mantinham mais tempo no topo. Parece ser meio óbvio, mas para aquele momento eles estavam começando a entender ainda, né? Na época não existia ainda uma disparidade muito grande financeira. E o Leeds era talvez um desses casos mais claros, assim. Tinha um elenco recheado de caras que eles contrataram, que eles foram pensando em todos os times, não só da Inglaterra, mas do Reino Unido como um todo. E tinha talvez até o melhor técnico da época. O melhor não, acho que o melhor era o Brian Clough, vamos dizer assim, um dos melhores, né? O técnico do Leeds era o Don Heavy. Então, esse cara é um bonachão que foi muito vitorioso, mas que tem muita história. Depois, né, ainda mais depois que ele terminou a carreira, que a gente ficou sabendo das falcatruas dele com o jogador, com o empresário e tudo mais. Mas, enfim, voltando ao raciocínio para o Chelsea Leeds. O Chelsea é um time de jovens, antes de qualquer coisa, e um time sem investimento. Então, você imagine que para aquela segunda final do Chelsea, né, em 1970, você chegar com um time de moleques contra o grande favorito, né, contra o melhor time na Inglaterra naquele momento, bem, todo mundo sabe o que a imprensa britânica vai fazer, né? Trabalhou e trabalhou muito bem nos bastidores, falando que ia ser um massacre, que o Leeds ia treinar contra os meninos do Chelsea, que para o Chelsea já ser vice-campeão já era uma vitória, que não conseguia desde o título do próprio campeonato inglês, e tudo o que a gente conhece que os tabloides fazem, né, o jogo de cena antes da bola rolar. Já naquela época tinha toda essa cena, né? Era o clickbait do papel. Já tinha tudo isso, né? Era impressionante. Mas, antes da gente entrar, eu separei um negócio aqui, mas vamos dar um pouco como é que era a Inglaterra naquela época. Vamos dar um pouco o contexto, tanto da Inglaterra como era no Brasil também. Vamos citar algumas coisas que aconteceram naquela época. Já que é uma resenha de nostalgia e história, vamos deixar registrado aqui. Eu preparei um negócio bem legal aqui, ó. Vamos lá, né? É a primeira coisa, né? Quem era o primeiro-ministro britânico no ano de 1970? A galera que
passa por aqui não tem nem ideia. Por exemplo, nosso vovô blogueiro Alessandro Dalmolin, em 1970, eu acho que ele estava nascendo ou faltava algum tempo para nascer ainda, né? Acho que já tava no rolê, já. Estava por aí no mundo. Nós vamos lá. Né? Dá um contexto da época aqui, antes de chegar aqui no ministro britânico. Vamos, contexto da época no Brasil. Fatos bem rápidos aqui. Vamos lá. Ó. Brasil, 1970, vivia, todo mundo sabe, está aí nos livros de história, né? Vivia um regime ditatorial, regime militar, né? É tema, todo mundo sabe disso. O presidente, essa palavra que era o cargo, né? Era governado por militares, era o general Emílio Garrastazu Médici, ele foi o terceiro presidente do regime militar no Brasil, governou de 30 de novembro de 1969 até 15 de março de 1974. Foi o 28º presidente da história do Brasil. Em 1970 foi ano de Copa, o Brasil, todo mundo sabe, ganhou a Copa do Mundo pela terceira vez, a Copa essa disputada no México. Brasil campeão, pelos campos nacionais ainda não existia a nomenclatura Campeonato Brasileiro de Futebol, era o torneio Roberto Gomes Pedrosa, né? E o campeão do ano de 1970 no Brasil foi o Fluminense do Rio de Janeiro, né? Nomeada também Taça de Prata pela então CBD, Confederação Brasileira de Desportos. Popularmente, o campeonato era a Taça de Prata, mas popularmente conhecido como Torneio Roberto Gomes Pedrosa. Torneio que durou 14 edições e o Fluminense acabou ganhando. Era dividido em grupos, né? Era um quadrangular final, onde estavam reunidos Fluminense, Palmeiras, o meu Galo Atlético Mineiro e também o Cruzeiro, onde o Fluminense foi o campeão geral com 3 vitórias, com 3 jogos, 2 vitórias, 1 empate. O Palmeiras foi o segundo com 2 vitórias, 1 derrota. O Galo, 2 empates e 1 derrota. O Cruzeiro, 1 empate e 2 derrotas. O campeão Fluminense, vitória contra o Palmeiras no Rio de Janeiro por 1-0. Vitória contra o Cruzeiro em BH por 1-0. E empate com o Galo em 1-1 no Rio de Janeiro. 24 atletas que disputaram o Mundial no México estavam na edição 14 do Campeonato Brasileiro de 1970. Né? A seleção brasileira levou 14 jogadores, não só a seleção brasileira, mas entre eles o uruguai Pedro Rocha, que jogava no São Paulo, né? Era meio atacante, também jogou no Peñarol. Pedro Rocha disputou 4 Copas do Mundo, 62, 66, 70 e 74. Né? Jogou no Brasil por São Paulo, Palmeiras, Curitiba e também pelo Bangu. O Bangu, que a galera conhece hoje, né? Ficou para trás no tempo, mas o Bangu já foi elite, fez final de Campeonato Brasileiro em 85 contra o Curitiba, daí da terra do Gladson, o Curitiba foi o campeão, né? E também treinou grandes equipes, como o próprio Curitiba, treinou o Guarani, do nosso Filipão Augusto. Foi campeão e nunca mais fez absolutamente nada no cenário nacional. Diga-se de passagem. Exato. Depois do Curitiba, ele treinou o Guarani, do nosso Filipão Augusto, e aí tem registros na Portuguesa, de Desporto, no Esporte, no Internacional e na Ponte Preta. Alguns tópicos, né, o contexto da época no Brasil. Sobre o primeiro-ministro britânico, né, quem era o primeiro-ministro inglês em 1970? Edward Heath, 67º ministro do Reino Unido. Era líder do Partido Conservador foi o líder, né? Entre os anos de 1965 e 1975. Comandou o Parlamento Britânico de 1970 a 74. Especificamente, 28 de julho de 65 a 11 de fevereiro de 1975. 10 anos. Substituiu Harold Wilson. E ele substituiu Harold Wilson, e quem sucedeu o Edward Heath foi Margaret Thatcher. Essa
que, pelo menos, era quando começou a clarear a minha visão, as primeiras memórias de mundo, quem estava toda noite no Jornal Nacional era Margaret Thatcher, que todo mundo lembra, o nosso Dalmolin já falou dela em resenhas eventuais aqui. Você, como um cara que se interessa muito pelo brilhante, sabe da Margaret Thatcher muito mais do que todo mundo aqui. Você pode falar sobre ela que quiser. O Eduardo Rito faleceu em 2005, aos 89 anos, e o nome completo dele era Edward Richard George Rito. Durante seu mandato, olha que curioso, Gladys, ocorreu o Domingo Sangrento. Sunday Bloody Sunday. Sunday Bloody Sunday, eternizado na música do YouTube, Sunday Bloody Sunday. O Domingo Sangrento aconteceu na Irlanda do Norte, né? Aconteceu na Irlanda do Norte, foi o Bloody Sunday, que foi um protesto, né, Gladys? Se você quiser lembrar de alguma coisa, quiser falar sobre ele, está eternizado na música da banda do U2, famosa pra caramba, eu adoro, eu gosto do U2. U2 é Britpop, Gladys? Não é, né? U2 é pós-punk, pop. Ah. Mas eu gosto muito isso, também. U2, é isso. Quer falar de Margaret Thatcher? De Bloody Sunday? Esse era o contexto da Inglaterra na época, né? Esse era o contexto da Inglaterra na época. E Rainha Elizabeth, falecida em 2022. Qual era a idade da Rainha Elizabeth II, Gladys? Em 1970. Vamos lá. Qual era a idade do Príncipe Charles, hoje Rei Charles III? Vamos chutar. Posso chutar? Vamos lá, 1970. A Elizabeth estava com 29 anos. Não, já estava entrando na fase, já estava perto dos seus 50 anos de idade já naquela época. Ela, o reinado, né? Reinou por 70 anos, de fevereiro de 52 a junho de 2022, quando faleceu. Rainha Elizabeth II, falecida em 2022, aos 96 anos. Na época, em 1970, tinha 44 anos de idade. Seu filho, Príncipe Charles, hoje o rei da Inglaterra, Charles III, Charles Philip Arthur George, nascido em 1948, hoje com 74 anos, tinha 22 anos de idade em 1970. Quer mais curiosidades para saber? Agora vamos entrar na parte que eu gosto, falando de música. E aí é bom. Mas antes de você passar para o outro ponto musical, só para lembrar que você me pediu um pitaco sobre Sunday Bloody Sunday, é a música do U2, como você bem falou, mas ela é inspirada num massacre policial pelas mãos da polícia. Exato. Num domingo de protestos cívicos legalizados, né, em Derry, na Irlanda, que era sobre a dominação inglesa perante a Irlanda. É um contexto histórico muito grande de política e religião que as ilhas se confrontam, e nesse domingo 14 pessoas foram assassinadas, e entre elas menores e adolescentes, e isso gerou uma comoção não só britânica, europeia, mas mundial. E um tempo depois ficou, vamos dizer assim, eternizado pelas palavras de Bono Vox. Sunday Bloody Sunday ficou eternizado na voz de Bono Vox, mas o autor da música é o guitarrista The Edge. Ele é que é o compositor de Sunday Bloody Sunday, que está no disco, né, no CD, no álbum War, de 1984. Muito bom. Esse disco também tem a música New Year Day. Muito bom. Para não deixar passar, 1970 tem 2 discos bem mais ou menos, né, que saíram no mesmo ano, que é o Paranoid e o Black Sabbath, homônimo da banda Black Sabbath, ambos. Exato. Exato. O primeirão. Mas está aqui, ó. Separei aqui, para quem gosta. Paranoid, tá?
Separei dele aqui, fica um pouco atrapalhado, mas tá bom aqui, ó. Black Sabbath, Paranoid. Segundo disco da banda mãe do heavy metal que eu gosto pra caramba, tá? O Paranoid, lançado em 1970, o segundo álbum, sucessor de Black Sabbath, aquele que tem a capa, onde tem, todos dizem que é uma bruxa em frente a uma casa, aquela casa que existe até hoje. Dizem que aquela casa é na região de Red. Eu vi uma história nesse sentido também. Em Reading, isso eu sei bem. Então, Paranoid foi lançado em 1970. Outra grande banda que também surgiu, não lançou seu primeiro disco em 1970, mas é de Londres, essa aqui, ó, falando de rainha, tá aqui, super banda, 1970 é a fundação. O primeiro disco foi lançado em 1974, o primeiro disco dos caras é esse aqui, ó, Queen, mas demorou um pouquinho para sair, e as músicas tá aqui, Keep Yourself Alive, Seven Seas Alright, tem grandes clássicos do Queen aqui. Outro grande artista que surgiu em 1970 e que esse eu tive a oportunidade, no Gladys, de assistir um show dele no Mineirão, é esse cara aqui, ó. Muito bom. Elton John. Iniciou a carreira em 1969, lançou esse disco aqui em 1970, e esse disco aqui tem o super mega hit Your Song. Discos do contexto da época da Inglaterra em 1970. E Gladson, em 1970, a maior banda, a raiz, a inspiração, tudo quanto é músico, qualquer cara que cria banda, que cria acorde, foi influenciado por esses caras. As grandes bandas, o Kiss, que eu tanto adoro, só existe porque esses caras existiram. Os Beatles lançaram Let It Be, o último disco, e encerraram, tá aqui, Let It Be, Beatles, 1970. O último disco dos caras. Let It Be, para mim, é a grande música, eu adoro Let It Be. Paul McCartney não tem música ruim, John Lennon não tem, Paul McCartney não. Vão querer me matar por isso, mas está aqui. Let It Be, 1970, o último disco dos Beatles. Lançado nesse super ano que o Chelsea ganhou a Copa da Inglaterra pela primeira vez. Você sabe que agora, recente, quer dizer, não tão recente, por volta de 2015, 2016, num programa britânico de um rapaz que pega um táxi, assim, como se fosse o táxi do Gugu, e sai com os artistas trocando uma ideia, escutando música no carro, e o Paul McCartney participou. E ele nunca tinha contado qual tinha sido a inspiração para escrever Let It Be, né? Que Let It Be, traduzido para nós, é um jargão, assim, né? Deixa acontecer, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. Isso. E conversa o cara, e o cara perguntou assim, pô, eu gosto muito, talvez acho que é a música que eu mais gosto. Você lembra, né? Por que você escreveu ela? Ele falou, claro que eu lembro, nunca ninguém me perguntou, e eu nunca vou esquecer que ele tinha perdido a mãe dele, né? Fazia um tempo, e ele estava muito ansioso, ele estava triste, enfim, e tinha que continuar trabalhando. Ele fala, né, que ela era uma pessoa muito alegre, ele queria seguir, né, o que ela queria. E num sonho ela falou pra ele, né? Tipo, e ele não sabia interpretar o que ela tava dizendo. Ele só escutava ela dizer pra ele, let it be, né? Tipo, vai ficar tudo bem, cara. Tá tudo certo. Tipo... Quem tá aqui, ou quem for acompanhar depois, pegue a primeira estrofe de Let It Be, que na tradução ele fala, né? Que ele tava sozinho, né? Pensando nos problemas e coisas desse tipo, e Mother Mary comes to me, né? Nossa Senhora, né? Maria, a mãe, veio até mim. Essa coisa, deixa a palavra, relaxa, deixa acontecer, deixa estar, né? A música é sensacional, muito bom. Então, os Beatles lançaram Let It Be. É isso.
o Black Sabbath, no álbum Black Sabbath, músicas de destaques, Black Sabbath, The Wizard e N.I.B. Em Paranoid, War Pigs, a própria Paranoid, que encerra os shows da banda, encerravam os shows do Ozzy, que Black Sabbath acabou, e Iron Man. Foi o ano de Copa do Mundo, já falei, o México sediou, a Copa durou de 31 de maio a 21 de junho, e o Brasil foi o campeão. Teve Brasil e Inglaterra, foi o segundo jogo da fase de grupos, o Brasil ganhou de 1-0, gol do Jairzinho aos 59 minutos, estádio Jalisco de Guadalajara, 7 de junho de 70, 66 mil pessoas. Peter Bonetti e Peter Osgood estavam no banco dessa partida. Um dos melhores Brasil, jogos de Copa do Mundo que eu já assisti. Inglaterra. Então, tinha a turma do Chelsea lá. É isso sobre esse contexto. Curiosidade sobre a Copa de 70, a primeira Copa televisionada a cores e a primeira Copa se usar os cartões, que a gente conhece hoje. A primeira Copa do Mundo foi cartões por causa de alguns, a maioria dos jogadores não se comunicavam com o árbitro, né? Então o cartão amarelo, na verdade, não era só uma forma de punição, era comunicação, né? Para os árbitros avisarem, pô, falta, aí criaram a regra. Primeira Copa transmitida pela TV a cores, o TV a cores, para o Brasil, é lógico, né? E deu certo para o Brasil. Atletas do Chelsea e Leeds na Copa do Mundo do México. Leeds, 3 jogadores. 5 jogadores no total. 3 do Leeds. Terry Cooper, defensor, jogou 4 jogos pela Inglaterra. Norman Hunter, também jogador de defesa, 1 jogo. Jack Charlton, esse famoso pra caramba, irmão de Bob Charlton, né? Defensor também, jogou uma partida. E Alan Clark, atacante do Leeds United, fez 1 jogo e também marcou 1 gol. No Chelsea, apenas 2, Peter Bonetti e Peter Osgood. O Bonetti jogou 1 jogo contra a Alemanha, perdeu, foi na derrota, 3-2, e o Peter Osgood fez 2 jogos entrando no segundo tempo. Um pouco mais do contexto, campeão da primeira divisão da época. Tem ideia, Gladys? Quem foi campeão nacional da primeira divisão da Inglaterra em 1970? 1970? É um time que quase caiu para a segunda divisão esse ano. Será que foi o Everton? Opa! Bingo! Everton, 66 pontos. Vice, Leeds United, que era o grande time, como você citou lá no final, Don Heavy e a turma toda. E o terceiro colocado, os nossos Blues, o Chelsea Football Club foi o terceiro colocado. Everton, Leeds e Chelsea. Na segunda divisão, Huddersfield Town foi o campeão com 60 pontos e o Blackpool foi o terceiro colocado com 53 pontos. Na terceira divisão, Leyton Orient, conhece esse time? Muito. 62 pontos. Luton Town, vice-campeão da terceira divisão, 60 pontos. Quarta divisão, olha aí, ó, que loucura isso, ó. Quarta divisão, Chesterfield campeão, 64 pontos. Vice-campeão, Wrexham, 61 pontos. Clubes que estão em evidência em 2020, terminar em 22, 23, né? Tem uma parada interessante, você falou o Leyton Orient, né? O Leyton Orient tem uma ligação com essa temporada com o Chelsea que é bem interessante, porque eles cedem o técnico pra gente, né? O Dave Sexton, e o Dave Sexton que era metaleiro, né? Que sempre estava nos shows do Black Sabbath na época e era amigo do Ozzy até o seu falecimento. Falecimento do Dave Sexton, no caso. Não do Ozzy, né? O Ozzy vai demorar. Né? Dave Sexton, o técnico campeão da FA Cup 70. Então, Chelsea e Leeds entrando na partida, né? Foram os finalistas da temporada 69-70. 2 jogos naquela final. O primeiro é o Wembley. Lembra o placar? Né? Um famigerado, inesperado, um suado 2-2. Isso. E o segundo é que é o grande, né? O grande jogo, até hoje, a maior audiência
de TV da Inglaterra. Todo mundo assistiu, deu mais audiência do que final de Copa do Mundo. Jogo no Old Trafford, 2-1 para o Chelsea, gol do David Webb, no finalzinho, na prorrogação ali, gol de cabeça. Parecia que tinha lama no campo, do tanto que os caras se sujavam, né? Quem quiser pode acompanhar isso no YouTube, tem o jogo. É impressionante, eu assisti esse jogo há um tempo. Muito, muito legal aquelas imagens. Quando eu falo que eu não fico bravo se o cara ama qualquer zagueiro meia boca que passa pelo Chelsea, mas para Thiago Silva chegar nos pés até de David Webb, ele tem que comer muito feijão e fazer muita coisa pelo Chelsea ainda. O tamanho dessa vitória, né, Cris, foi um absurdo, cara. Lembra no começo da minha fala, quando eu falei, né, que os tabloides trabalharam, né, como você até brincou, né, no clickbait de papel. Ninguém esperava um replay. Todo mundo estava esperando o Leeds macetar a gente. E imagina como foi o pós-jogo desse 2-2. E foi aí que o negócio ficou brabo mesmo, né? Porque dizem, né? A gente nunca vai saber se é verdade ou não, mas que os bastidores do David Sexton pro segundo jogo, o Bob Temlin fala isso, né? Que foi o que fez o Chelsea ganhar. Porque ele colocou brilho naquela molecada. E eles apanharam muito no primeiro jogo. Mas muito. Apanhar mesmo. Soco, cotovelada, entrada maldosa. E eu não vou lembrar o nome do árbitro da primeira partida, mas os árbitros, no geral, na época, eles eram muito coniventes com o time do Leeds, muito pela influência do Don Heavy, né? Que tinha... a gente não pode afirmar, né? Mas tinha um jeitinho, vamos dizer assim, de convencer os árbitros a deixarem a bola rolar para o time deles. Eric Jennings era o árbitro. E aí o que acontece, Cris? Para a segunda partida, essa molecada do Chelsea compra a briga e fala, bem, se for para a gente perder, a gente vai perder batendo também. E até hoje é conhecido como um dos jogos mais brutais que até hoje existiu, né? Não só de final de Copa da Inglaterra, mas de todo e qualquer jogo televisionado até hoje. Tem imagens. Peter Osgood provocava, batia, dava cotovelada, soco. Ron Harris chegava junto. E no lateral esquerdo, Ed McCready, que também, assim, era, entre aspas aqui, era bandido, ele não dava mole. Ele já era mais experiente, ele já estava ali na casa dos 30, então ele não era mais menino, sabe? E essa turma aí que ganhou em 70 vinha de 65, da Copa da Liga, de ser eliminado e eliminar o Leeds. Então, 1970, com essa vitória do Chelsea na final da Copa da Inglaterra, só confirmou a grande rivalidade que fez. Ali foi o pilar de sustentação que dura até hoje. Por isso que nós ficamos bravos lá na terceira rodada da Premier League dessa temporada, quando o Leeds meteu 3-0 e os caras pareciam que não entendiam o que estava jogando. A torcida ficou revoltada. E tem um outro aparato nesse jogo. Esse jogo foi em Manchester, porque o Wembley estava vindo numa sequência de muitos jogos e muita coisa acontecendo lá, e é a temporada de chuvas. Então eles não conseguiram arrumar o campo para a segunda partida. Estava literalmente um pasto, um potreiro. E esse jogo sendo levado para Manchester, porque o Trafford era um dos poucos estádios que estava disponível e tinha capacidade para receber, você atraiu muito mais torcedores do Leeds pela proximidade do que você ia conseguir levar torcedores do Chelsea para o norte. Então, o que aconteceu? Já no dia antes do jogo, os torcedores do Chelsea começaram a chegar na cidade, teve muito confronto, emboscada dos torcedores do Leeds. E a polícia foi conivente, óbvio, né, com os torcedores do Leeds, por também terem uma proximidade de lá e por existir essa briga norte versus sul. Né? Existe uma questão cultural, sociológica, genealógica inglesa, que inglês do sul não se bica com o inglês do norte. E é até hoje isso. Então imagine isso em 1970, né, que as coisas estavam mais afloradas, que existia um contexto social... Também por causa de economia, né? Por conta de contexto
social desfavorável. Você acabou de passar aqui nas efemérides do ano. A Margaret Thatcher, que é a maior desgraçada que passou pela face da Terra, e que tomara que esteja sentada no colo do capeta, ela sim, ela tinha uma política austera econômica que ela privilegiava, né, os cidadãos do Sul e renegava os cidadãos do Norte. Então, tudo isso dentro de um contexto virou um caldeirão, uma bola de neve que foi não foi o dia do jogo, foi a semana que assegurou, né, que ocorreu esse tempo da semana dos dois jogos, foi a Inglaterra em pé de guerra. E vamos dizer assim, os bem-afortunados que tiveram a oportunidade de subir para acompanhar o Chelsea, os torcedores do Chelsea, a grande maioria teve que se envolver em briga, apanhou pra caramba no final do jogo da polícia, foi aquele Deus nos acuda, cenas lamentáveis para tudo quanto é lado, mas no final voltaram com a taça. Então, todos esses atenuantes é qualificatório para ser, sim, uma das maiores conquistas do Chelsea até hoje na história. Claro, é difícil você comparar, né, Cris, conquistas continentais. O Chelsea tem 2 Champions League, mas se você me conhece, eu não sou muito de valorar título, né? Tanto que... Título é título, a gente tem que reconhecer. Tem que reconhecer. Título legítimo é aquele que o seu rival reconhece também. Isso aí é a maior recibo. E não é só... Quando seu rival reconhece. É aquele que ele está muito mais longe de você conquistar e você, no final, você pega ele pelo rabo, né? Assim, o contexto do Chelsea, naquele momento, não era um contexto favorável. A gente, frisando de novo, né? A probabilidade de a gente ganhar aquela partida, ela praticamente era inexistente, né? Ainda mais com o adversário, que era. Eu te dou o dado aqui que você falou, né, do primeiro jogo aqui, ó. Ninguém imaginava que haveria uma partida replay. Olha os dados aqui, ó. Primeiro jogo, Wembley, tá? 2-2. Destaques das equipes do primeiro jogo. Charlton, Mick Jones, pelo Leeds United, né? Autores dos gols, tá? Charlton aos 20 minutos e o Jones aos 84. O Chelsea empatou. Ó, Charlton abriu aos 20, Houseman empatou aos 41. Jones fez 2-1 aos 84. E o Ian Hudson, aí, naquela história que você falou que ninguém esperava o replay, 2 minutos depois, tomou 2-1 em 84, aos 86 o Hudson empatou e levou o jogo para o replay. E o Hudson, foram 2 minutos. O Hudson muito jovem. E é um golaço. Assim, o Hudson, provavelmente, você assistindo, que vai lá no YouTube assistir as partidas, você vai perceber que talvez ele tenha sido o melhor jogador dos 2 jogos, inclusive. Ele foi o cara que mais procurou o jogo do Chelsea. Talvez tenha sido um dos que mais apanhou, inclusive. Mas era o desafogo do time. Ele era um cara que estava sendo marcado por zona, né? Ele estava marcado pelo Bremer, tipo assim, tá ligado? O Bremer, cara, pra quem não sabe, era tipo assim, um dos melhores meio-campos da época, mais disparado, um escocês, assim. O cara era muito foda, tá ligado? Ele era aquele baixinho do cabelo branco retratado no filme? Meio ruivo. Carniceirão duro, batido pra caramba. É esse mesmo, tá? Quem quiser, né? A gente, já que é Copa da Inglaterra, vamos sugerir. Assistam The Damn United, né? Ou o Maldito Futebol Clube, e vocês vão ver essas figuras retratadas no filme. Don Revie, o Prem. Só que aí é o Brian Clough, né? Não tem muito de Chelsea, mas aparece Chelsea quando tem tabela, o calendário de temporada, tudo. Mas para quem gosta do futebol inglês, futebol em geral, é muito bom. Tá aqui, deixa eu contar uma história rapidinho, porque o Ian Hudson tem gigantes do Chelsea sobre ele aqui no Chelsea Fan BH e tem um vídeo também. O Ian Hudson ele parou de jogar bola com 27 anos de idade devido a lesões, né, as graves contusões. Então, ele é um cara que lendário, fez muitos gols, tem os principais títulos, os primeiros títulos do Chelsea, com exceção da League Division 1 de 55, né? Mas dessa turma de 65 da Copa da Liga para até 70, ele está ali em todos. Ele parou de jogar bola com 27 anos e morreu muito novo, morreu com
poucos anos de idade aqui, eu vou clicar nele aqui, ó. O Ian Hudson, igual o Peter Hausmann também, que era um cara que estava nesse time, faleceu também, novo, num acidente de carro, né? O Ian Hudson faleceu em 2002, né? Ele parou de jogar com 27 anos de idade apenas. No ano de 1977, o Hudson parou de jogar bola. Pena. Faleceu em 2002, 19 de setembro de 2002. Lendário jogador, sempre é lembrado aí em datas comemorativas dele. Então, aí o segundo jogo. E só para deixar claro assim, a importância dele na temporada, ele é um cara de 36 jogos na temporada do título e 26 gols, então é muita coisa. Tinha uma grande média, Os destaques do Chelsea, né? Eu falei, Peter Hausmann, citei ele, falecido num acidente de carro, cara, voltando de uma ação beneficente, sabe? Uma autoestrada, teve uma colisão, morreu ele, morreu a esposa, morreu o filho, morreu a família, sabe? Não salvou ninguém. O Peter Hausmann. Né? O Hausmann e o Hudson são autores dos gols. Além de Bonnet, Harris, o Macready que eu contei e o Peter Osgood. No segundo jogo, em Old Trafford, Peter Osgood aos 78 minutos e o Dave Webb na prorrogação, 104 minutos. Né? O Mick Jones marcou o gol do Leeds. Olha, foi de virada. Mick Jones aos 35, Peter Osgood aos 78, depois da porradaria toda, o Chelsea não afinou. Tem uma cena do vídeo que mostra o Don Heavy na lateral, assim, ó, pau quebrando, mostra ele na lateral. Acho que ele usava sobretudo, sabe? Aí depois mostra o Dave Sexton. Aí aquela figura imponente deles, assim, que a gente, talvez esses caras eu lembro do filme. Então o Chelsea ganhou de virada, Jones aos 35, Osgood aos 78 e Dave Webb aos 104 minutos. O gol do Dave Webb foi um cruzamento, ele sobe alto, escora de cabeça, cai para dentro do gol. Tem uma foto clássica, sabe? Todo sujo, parece todo de lama, assim. Muito legal, foram os dois gols destaques daquele jogo do Chelsea. Bonnet, Ron Harris, Ed Macready, Peter Hausmann, Ian Hudson e Peter Osgood. Com exceção do Peter Bonnet, todos os outros de linha sentaram a porrada e deram porrada e levaram. Não, mas tem o Bonnet, quando a bola subia ali naquele furdunço ali na área, ele aproveitava também. Não, ele usava bem os braços. Usava bem os braços. No Leeds United, Jack Charlton, Terry Cooper e o técnico Tom Heavy eram as grandes figuras daquele Leeds do Old Trafford, em que o Chelsea venceu pela primeira vez a Copa da Inglaterra. Quando você falou aí de que o torcedor do Leeds, do Chelsea, sofreu para chegar no estádio, fico imaginando o nosso vovô blogueiro Alessandro Dalmolin, bebezinho, indo para o Trafford de carrinho de bebê, né? Para brigar com as outras crianças torcedoras do Leeds United. Mas depois, naquela época, ele não bebia cerveja, aí ele, depois de brigar com os bebezinhos, ele ia tomar refrigerante. Depois cresceu e viu que a coisa ficou mais pesada. Só por dar um molinho aí, que deve estar no trampo uma hora dessa. Treinadores, Glatz, Dave Sexton, Chelsea, 40 anos em 1970, levou os Blues ao primeiro título da FA Cup, relembrando que o Chelsea chegou pela primeira vez em 1915 e perdeu para o Sheffield. Então, demorou aí 55 anos para chegar na final. Né? É coisa. O Sexton treinou o Chelsea de 67 a 1974. 7 temporadas, 326 jogos, 143 vitórias. Isso é bastante coisa. É menos de 50% de vitórias, mas 2 títulos. Muito jogo. É muito jogo. 7 temporadas. E naquela, se você lembrar agora, chegou o Maurício Pochettino, tá? Descontando técnicos interinos, não vou contar esses caras que ficaram 2 jogos, uma semana. Você bota o inteirinho, tipo Benítez, ficou 6 meses, aí você coloca ali como técnico e tal. De 1905 agora, 2023, quantos
técnicos você acha que o Chelsea teve na história? Saiu essa semana que o Liverpool teve 20 técnicos na sua história. Eu tenho a relação com você. Cara, a gente deve dar mais de 30, cara, eu acredito. Pouco mais de 30. Pouco mais de 30, bem pouco, né? Porque eu acho que assim, a gente teve uma boa média. Se a gente pegar o nosso primeiro técnico, o Cutterfield. Meu Deus. Eu esqueci o nome. É Field, mas eu esqueci o nome. Meu Deus do céu. Eu acho que é isso. Cara, ele ficou... Foi o primeiro, acho que ele ficou 15 anos. 15, assim. As médias do Chelsea era 15, 25, 30 anos, 26 anos. Então, só começou a mudar mais ali a partir dos anos 80. Sabe? Sim, que a gente... Eu vou... Cara, meu Deus. Mas, enfim, eu acho que deve ser algo em torno de uns 33, 34 técnicos. Deve ser algo em torno disso daí, Cris. Agora, com Maurício Pochettino será o 34º treinador do Chelsea. Chelsea teve 30, agora com o Pochettino, 34 técnicos em 118 anos de história. Então são 34 técnicos. E se a gente for ver na nossa era moderna, era recente, até as passagens do Mourinho, elas não foram tão longínquas assim. Elas são de 1, 2 temporadas, 3 temporadas, né? A primeira, e existe um corte nela, né? Assim, eu acho que o Claudio Ranieri, se a gente for ver, é isso. Talvez seja o que mais tenha, né? Isso é uma loucura, porque as pessoas esquecem que o Ranieri foi técnico do Chelsea. Mas, enfim, a gente tem bons técnicos que passaram passagens curtas, né? Quer dizer, nossos títulos são de técnicos com passagens curtas, mas de trabalho longevo mesmo, talvez seja ele, o Ranieri, seja o Glenn Hoddle, passou um bom tempo. Me fugiu agora. Vou falar. Eu tenho uma relação aqui dos caras. Ancelotti treinou de 2009 a 2011. É isso. Tem muito, cara. É que eu perdi, eu tinha os caras, eu tenho a relação aqui, mas ela está no... São 34 técnicos. Eu tenho uns aqui, ó, é que não está aqui agora. Por exemplo, esse cara aqui, ó, é o técnico do nosso primeiro título, de 1955, o Ted Drake. Ele era do Arsenal, esse cara era um atacante com uma excelente média. Sim. Treinador lenda. Ele ficou mais de 10 anos, 10 ou 15 anos no Chelsea. Tem muita coisa. Eu vou... David Calderhead. Foi o segundo treinador. David Calderhead. Agora vem na cabeça. Eu já fiz. Tem vídeo no Chelsea Fan BH 1905 contando a história dele. David Calderhead. Sim, e tem outros. Foi um dos primeiros. Então, são 34 técnicos na história dos Blues aqui. Estamos falando do Dave Sexton, 326 jogos e 143 vitórias. 2 títulos pelo Chelsea. A FA Cup, a Copa da Inglaterra de 1969 1970, o Continental, o UEFA Cup, o Winners' Cup, 70-71 contra o Real Madrid, porque justamente venceu a Copa da Inglaterra em 70. O Dave Sexton faleceu em 2012, aos 85 anos de idade. 25 de novembro de 2012, com 85 anos de idade. Grande contribuição, inclusive, para as categorias de base da seleção inglesa. Dave Sexton. Aqui, ó, tem a Copa da Inglaterra, está aqui atrás, a taça, né? E essa aqui, o UEFA Cup, Winners' Cup, vencida contra o Real Madrid em 70 e também conquistada contra o Stuttgart em 97. Era essa taça aqui, ó. Depois mudou e acabou a Recopa, né? Foi extinta e virou, né, a Copa essa Copa da UEFA agora. Virou Copa da UEFA. Europa League. Acabou a Recopa e virou Copa da UEFA, virou Liga Europa agora. Então, são essas as taças conquistadas. O Don Hever era mais velho, 42 anos, em 1970. Era 2 anos mais velho que o Dave Sexton. O
você sabia que ele tinha sido jogador do Leeds United? Sim. Jogou no Leeds United entre os anos de 1958 e 62. Fez 80 jogos, 12 gols só, era atacante, mas aí logo virou treinador. Treinou o Leeds de 60, primeira passagem dele, de 1960 a 1968. Depois saiu, voltou e ficou de 69 até 1973. Então, 69, 73 é a época do Dirty Leeds, né? Esse Leeds que dominou e ganhou muita coisa, né? 4 títulos pelos Whites, né? Os Leeds United. League Division 1, 73, 74, 68, 69. Copa da Inglaterra, 71, 72. E a Copa da Liga, 67, 68. Don Heavy faleceu com 61 anos de idade em 1989. Ele que, né, depois de deixar o Leeds para assumir a seleção inglesa, durou pouco e deu uma derrocada na carreira. Isso você sabe muito melhor do que quando já contamos essas histórias em outras resenhas aqui, sabe? Bem, falando sobre o Don River. Sobre a rivalidade, nós já falamos, iniciada dos anos 70 e definitivamente chancelada ali nessa final de 70. Jogos que marcaram aí antes de 70, que colaboraram para essa grande rivalidade. Teve uma vez que o Leeds goleou o Chelsea, nessa mesma ano de 1970, o jogo foi no mês de janeiro, o Leeds meteu um 5-2 no Chelsea, pela League Division 1. Né? 4 meses depois, o Chelsea foi dessa goleada, o Chelsea ganhou dos caras na final da Copa da Inglaterra. Por que o Leeds era chamado de Dirty Leeds, Gladys? Bem, a tradução já diz, né? Jogo sujo. Era jogo sujo dentro e fora de campo. Então eles ficaram conhecidos muito pela violência, que era um atributo, uma tática, era pensado pelo Don Heavy, isso, em forma de intimidar, e também por ter os jogadores serem de um porte físico maior, e assim você eliminava os melhores atletas da partida com contusão ou com intimidação. E pouco tempo depois, né, nada foi provado assim, mas muito foi se levantado justamente dessas ações do Don Heavy fora de campo, que era ter uma certa coalizão com os juízes e dirigentes e afins que facilitavam algumas partidas para o Leeds. Essas ações extra-campo nunca foram provadas, vias de fato, contra o Leeds, mas contra o Don Heavy, sim, né, tanto que ele chegou a responder por processo, por estelionato, lavagem de dinheiro, manipulação de resultados e tudo mais que você possa imaginar. Pois é. Esse jogo de desempate, esse replay no Old Trafford, foi considerado o confronto mais violento do futebol inglês. Teve a maior audiência de uma final, né, maior audiência transmitida pela BBC, mais do que na Copa de 66, que é o jogo transmitido pela rede BBC, 28 milhões e meio de pessoas assistiram. Né? Leeds tinha fama de sujo, esse jogo sujo, o Chelsea igualou na parte física. Olha só uma das frases do Ian Hudson, anos depois, tá? Nós os odiávamos e eles nos odiavam. Aí levou isso para campo, uma frase do Ian Hudson para a BBC. Até em chegar em 1970, Glado, o histórico de confrontos na FA Cup entre Chelsea e Leeds na época era o seguinte: 6 vezes tinham jogado, né, na Copa da Inglaterra. Chelsea e Leeds United se enfrentaram 6 vezes na Copa da Inglaterra antes da final de 1970. Destaques aqui, ó. 1937, Chelsea 4-0. Em 1952 se enfrentaram 3 vezes, 2 empates e 1-1, e no terceiro jogo uma vitória do Chelsea por 5-1, e na época tinham replays sucessivos, né? Exatamente. Enquanto não tivesse vencedor, iam jogando. Em 1966, 1-0 Chelsea, em 1967, 1-0 Chelsea. 6 partidas até então, o Chelsea avançou em todos. Títulos das equipes até 70, o Chelsea não tinha, né? E nem o Leeds.
estavam zerados. O Leeds só foi campeão em 71-72 e o Chelsea faturou 69-70 e só depois disso só voltou a ganhar a Copa da Inglaterra de novo em 1997. Os adversários, Glória, em 69-70, você se recorda de algum antes do Leeds United? Algum? Burnley. Do Chelsea. Sim. Primeiro do Chelsea. Diga a relação aí. Eu acho que foi. Acho que a gente jogou contra o Burnley, cara. Eu lembro que eu vi no review assim da temporada. Tinha um jogo contra o Burnley, que foi um jogo bacana. Teve, acho que a semifinal foi contra o Watford. Teve um confronto londrino. Ou foi o West Ham, ou foi o Crystal Palace, não lembro. Teve 3 confrontos londrinos. Teve o West Ham, jogo replay. Teve um jogo replay contra Burnley. Primeiro jogo contra Birmingham, 3-0. Segundo jogo, empate com Burnley em casa, 2-2. Replay fora de casa, 3-1 para o Chelsea. Quarta rodada, derby contra Crystal Palace fora de casa, vitória por 4-1. Quinta rodada, outro derby, quartas de final contra Queen's Park Rangers, vitória por 4-2. Na semifinal, um jogaço, tem vídeos para quem quiser assistir. Chelsea 5, Watford 1 na semifinal. E aí o Wembley, os 2 jogos, 2-2 e 2-1 contra o Leeds. O Leeds United e Old Trafford. Wembley e Old Trafford, exato. O Leeds United, o Chelsea precisou de 8 jogos até a final e o Leeds United 9 jogos. O Chelsea jogou um replay contra a Burnley, né? O Leeds United passou por Swansea em casa, Sutton fora de casa. Swansea, vitória por 2-1, 6-0 no Sutton United fora de casa, 2-0 no Mansfield Town em casa, nas quartas de final, 2-0 no Swindon Town fora de casa, na semifinal, precisou de 3 partidas para avançar. 3 partidas contra o Manchester United. 0-0 fora de casa, depois outro 0-0. Olha só, o primeiro jogo aconteceu no Hillsborough. Primeira semifinal. Leeds 0, Manchester United 0 no Hillsborough. O primeiro replay. Leeds 0, Manchester United 0 no Villa Park. O terceiro e decisivo. Leeds 1, Manchester United 0 no Burden Park em Bolton. Antiga casa do Bolton. Na final, os 2 jogos contra o Chelsea. É isso. O histórico geral de confrontos da FA Cup, 8 jogos, até chegando ao nosso temporada 22-23, trazendo o histórico geral recente, para fechar, 8 jogos, 5 vitórias do Chelsea e 3 empates. Chelsea e Leeds United não se enfrentam no torneio de futebol mais antigo do mundo, né? Chelsea e Leeds United não se enfrentam no torneio de futebol mais antigo do mundo desde Old Trafford 70. Se enfrentaram muito pela Copa da Liga, né? Tá aqui. Em 2002 se enfrentaram no Elland Road pela Copa da Liga. Não existe muito, o sorteio, a bolinha não é muito favorável ao encontro entre Chelsea e Leeds. Tem reservado muito para eles Copa da Liga. Em 2012 no Elland Road, Copa da Liga, 5-1 para o Chelsea. 70 Chelsea, 72 Leeds. Primeiro jogo na história, um 5-0 para o Leeds. League Division 2 em 1927. Primeiro jogo na FA Cup, Chelsea 4, Leeds 0. 1937, terceira rodada, gols de George Mill e Dick Space marcou 2 e James Argyle marcou também. O maior Chelsea Leeds da história, Chelsea 2, Leeds 1 no Old Trafford. 29 de abril de 70, Old Trafford, Manchester, segundo jogo, 62.078 pessoas, jogo às 19 horas e 30 minutos do Reino Unido, 28 milhões e meio de pessoas assistiram ao jogo que passou na BBC.
E esse povo todo assistiu. Bonetti, Dempsey, Harris, Webb, McCready, Cook, Collins, Hausman, Hutchinson, Baldwin, Osgood, comandados por Dave Sexton. O Leeds de Harvey, Charlton, Cooper e Hunter, Bremer, que era o capitão, você citou, o escocês, Gilles, Gray, Medley, Lorimer, Clark e Jones. Técnico, Don Reeve. Fica registrado ao maior Chelsea Leeds da história. Está aí no YouTube, para quem quiser ver, tem os 2 jogos. FA Cup é muito bom. O Chelsea só durou um jogo, só durou até a 3ª rodada. Na próxima temporada, esperamos que jogue mais. E amanhã, 3 de junho, às 11 horas da manhã, tem United contra City. Bom jogo para todo mundo. Resenha, nostalgia registrada, Gladson Rafael Nascimento. Valeu demais. Cris, obrigado a todo mundo aí que está ouvindo. Bom demais sim falar de Chelsea. E só para registrar, né, caráter histórico, assim, a importância desse título, porque é um título que coloca o Chelsea num lugar de conquistas. Claro que ia demorar um pouco mais tempo ainda para o Chelsea voltar a ser campeão, mas talvez para o 98% do elenco e do técnico, e esse técnico, David Sexton, foi o único título que eles conquistaram, né? Esse e a Taça das Taças, mas então é muito importante, né? A gente não tem essa capacidade de, enquanto a história está sendo escrita na nossa frente, de entender qual é a relevância que ela vai tomar em alguns anos depois. E só lá pelos meados de 1995, 96, quando o Chelsea começou a tomar rumo, é que todo mundo entendeu o quanto que valeu essa conquista de 1970. Valeu, até a próxima. É isso só para registrar. Tem aí Bob Tumblr e Ron Harris estão aí vivos, né? O Bob Tumblr até jogou pouco nessa edição de 1969-70, ele não estava em nenhum dos jogos das finais, mas ele era do elenco. Mas valeu, está registrado. E Copa da Inglaterra gostamos demais. Tá aquele apoio, agradecer a todo mundo aí, o Pensante, o Vitor, o Arthur, olha, seu irmão estava aí, o Tati, o William, a turma toda, valeu demais, o Gladson sempre aí. Voltamos em próximas Copas da Inglaterra, esperamos que o Chelsea jogue mais. Off-season, mas a gente sempre procura assunto para falar de Chelsea. Outras resenhas virão. Jackson, Underline, Rafael Nascimento e Albion Pub. Aqui, Chelsea. Nas redes sociais, Chelsea.bh, Instagram, Twitter, Facebook, Spotify, Google Podcasts e Chelsea.bh/1905 no YouTube. Valeu demais, povo. Valeu, Gladys. Valeu demais. Forte abraço. Valeu. Saudações, povo Blue. Bandeira azul sempre lá no alto. Valeu.